aqui no Fala Franchising Carioca, o podcast da Expo Franchising Rio 2024. Tenho o prazer aqui de conversar com o Fábio Constantino. Fábio é da Bumbus Sales as a Service e vai contar pra gente como é que ele está hoje atuando à frente de marcas super bacanas que ele vem aí acelerando, impulsionando. Fábio fala de expansão, mas fala também de muitas outras coisas bacanas dentro da jornada da franquia, né, do empreendedorismo. Então, um prazer, Fábio. Um prazer estar conversando com você de novo, né? A gente deve... Adorei a conversa ontem, né, com a Espaço Facial, que você está à frente. Exatamente. Na expansão. E já quero ouvir mais aqui à frente da Bumbus Sales as a Service. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Sempre é bom estar conversando aqui, ainda mais nessa feira tão importante no Brasil como a Feira da BF, né? A segunda maior feira importante do Brasil, né? E vamos lá trocar esse bate-papo, acho que é importante para a gente trocar essa experiência dentro do franchise brasileiro. Bacana. Vamos contar mais, né? Vamos contar mais então para esse público, Fábio, que pode ser um público que esteja aqui interessado em conhecer mais de franquia, em entrar nesse ramo. Queria que você trouxesse um pouco mais da sua trajetória, né? Como é que o Fábio vem se desenvolvendo, vem crescendo, vem criando coisas bem bacanas da sua história, que você já contou um pouquinho. À frente da Bumbus e à frente, óbvio, dos seus cases aí, que você tem alguns bem legais. Claro, eu comecei minha carreira como um posto-ajudar do Banco Bradesco, né? O rapaz de coletinho que estava lá, que ficava ajudando os idosos lá no atendimento. Foi bem no início dos anos 2000, onde que estava tendo aquela tendência dos bancos tirar os clientes das agências e levar para os caixas de autoatendimento, né? Aquela toda dificuldade. E eu era aquela pessoa que ficava ajudando na orientação. Claro. E ali foi que eu comecei a ter uma virada de chave. Porque eu comecei nos atendimentos ali, o banco normalmente ele tem um script de atendimento, tem que ser mais rápido, conversar menos, e eu comecei a querer conversar mais com aqueles idosos, entender muito. E eu comecei a observar que cada idoso ele tinha um jogo de loteria. Aí eu comecei a olhar aquilo e falei, gente, mas todo mundo tem esse jogo aqui. Eu comecei a falar, mas o senhor gosta de jogar? Ah, meu filho, uma fezinha é bom pra gente poder estar ganhando no negócio. E eu comecei a perceber que era uma recorrência muito grande. E eu falei, poxa, eu tenho um produto aqui no banco, que é uma capitalização, que dá sorteio, é só R$10 e pode ainda recuperar esse dinheiro. Bacana. E eu comecei a oferecer. E aí eu bati a meta da agência como um posso ajudar. E aí foi onde que eu tive a primeira sacada, que é a importância da gente qualificar hoje um atendimento. E aí foi um pouco dos alicerces que me trouxe depois na minha agenda. Aí depois eu fui crescendo no banco, cheguei a diretor executivo. Bacana. Né? Depois eu mudei de banco, fui para a Caixa Econômica, também fiz toda a jornada, atingi outros cargos, acabei morando em várias cidades, das 5 grandes regiões do país, né, que acabou me entendendo um pouco mais da questão cultural, de como o Estado funciona. Uma coisa é aqui no Rio de Janeiro, outra coisa é em São Paulo, outra coisa no Norte, Nordeste. Sem dúvida. E aí depois que eu saí do banco, o bancário, eu costumo dizer que ele acaba sendo um generalista, sabe um pouquinho de cada coisa. Sim. Aí é natural que a gente vai fazer uma consultoria. Eu até brinco, né? Eu falo assim, hoje a gente pode mentir para nossa mulher, para o nosso marido, para o nosso filho, mas para o gerente do banco a gente consegue mentir, porque ele está vendo nosso extrato. Às vezes está com um carro importado, andando desfilando lá e fala, se não pagar amanhã a prestação, eu vou recolher esse carro. É verdade. E com isso eu acabei tendo um pouco da noção de como que funciona as dores do empreendedorismo. Claro. Principalmente o empresário que ele passa, aqui o mundo real é um pouco diferente. E quando eu saí do banco e fui dar essas consultorias nas empresas, eu comecei a entender que o mercado tem que ter alguns cuidados. E aí quando eu caí, fui trabalhar dentro de uma empresa que vendia franquias, tudo, entrei nesse universo franchise, eu comecei a perceber que tinha muitas empresas que estavam preocupadas em vender franquia. E aí só que esquecia que tem 2 pontos. Você está pegando um investidor que tem suas expectativas, sonhos e anseios, tem uma franqueadora que também tem umas expectativas, anseios, que se você não pegar esse investidor e alinhar a expectativa dele com a expectativa da franqueadora, ambos não vão ter sucesso. Perfeito. E aí quando eu fui montar a Bumbus, eu falei que a minha empresa não ia ser aceleradora, ela ia ser uma empresa que ia se preocupar não em vender franquia, mas sim em abrir loja. Por quê? A gente tem que, o investidor, primeiro ele precisa entender
aquele negócio que ele está buscando está de acordo com os princípios e valores dele? Primeiro ponto. O quanto que eu estou buscando de rentabilidade? Eu estou disposto, quando você entra no modelo de franquia, você tem que estar disposto a seguir orientações. Claro. Né? Porque hoje o empreendedor, aquele empreendedor mais nato, ele não vai ir para o modelo de franquia, que ele vai acabar montando o próprio negócio porque ele gosta do risco. O investidor que está buscando a franquia é aquele empreendedor que ele está buscando mais uma segurança, ele quer pisar em algo mais duros, mais seguros, né? Perfeito. Então, a gente tem que entender esse perfil. Então, quando o investidor entende esse perfil, que ele vai buscar uma franqueadora que tenha segurança, que dá também rentabilidade, eu comecei a alinhar um pouco mais os propósitos da empresa, e aí ficou um pouco mais fácil, porque aí você não está mais preocupado em só vender franquia. Claro. Eu até brinco, vender é fácil. Claro. Agora, esse franqueado, ele vai ter durabilidade, ele vai abrir a loja, performar, Claro. porque a franqueadora, ela precisa ter um bom franqueado para ter uma durabilidade. Então, é uma relação de ganha-ganha. Perfeito, né? perfeito. Então, e aí a Bumbus nasceu nesse case. E aí eu tive a oportunidade de expandir uma marca dentro dessa ideia, que foi a Face Doctor, que a gente vendeu 150 franquias em um ano. Né? Incrível. Foi um case muito forte daqui. E aí o pessoal fala, Fábio, mas vender... Não, mas a gente não foi só venda, foi com lojas abrindo, crescimento. Principalmente com o crescimento da franqueadora, e aí você cresce todo o ecossistema. Porque o que era mais legal lá nessa época é que você via assim, o franqueado se transformar multifranqueado. Ter 2, 3, 4 operações. Sem dúvida. Mas por quê? A nossa preocupação não era só a venda, e sim a abertura da loja. E aí foi nesses pilares que a Bumbo nasceu. Né? A gente pegar as franqueadoras que estejam buscando esse crescimento ordenado, mas sabendo que a gente tem um critério para não botar qualquer pessoa. Primeiro, a pior coisa é ver um sonho sendo frustrado. E ninguém que gosta de jogar dinheiro fora. Claro. E às vezes você bota um investidor que não está preparado para ou seguir orientações, tudo aqui, ele não vai ter sucesso. Né? Então, para a franqueadora não tem interesse de estar aquele cara, que é um cara que vai entrar, vai seguir, vai performar. Por quê? O melhor vendedor de franquia não é o time de expansão, é o franqueado. É o franqueado, sem né? dúvida. O franqueado que está com rentabilidade, tem um bom suporte, é o que eu estava falando hoje nas reuniões hoje aqui. Eu falei, hoje, por exemplo, todas as operações que a gente faz expansão, a gente passa já contato do franqueado para conversar. Bacana. E eu não ligo para nenhum meu time liga. Bacana. Porque eu quero que o candidato, o investidor, ele tenha noção do mundo real. A realidade. Deixa a Disney para os filmes, tudo lá. Fantástico. Porque o mundo real vai ter os problemas, as dificuldades. O que o franqueado tem que entender? Tem um problema, como que a franqueadora vai dar esse suporte para resolver? Perfeito. Tempo de solução. Está tendo rentabilidade? Qual a rentabilidade? Qual que é a sazonalidade do serviço? Claro. Então, quando você consegue associar isso, a gente conseguiu fazer uma expansão muito mais saudável e salutar. E é dentro dessa metodologia que a gente trabalha aí. Perfeito. Até porque hoje a gente tem um universo muito grande de franquias, né? E tem um investidor para cada tipo de modelo de negócio. Bacana. E isso já vai para um eixo aqui que vale muito a pena a gente explorar, que é o eixo de como que hoje você está atuando tanto dentro dessas marcas que você já vem acelerando, expandindo aí com cases incríveis, mas para as pessoas saberem as oportunidades que elas têm com você, entendeu? Para os franqueadores saberem, né? Como que hoje a Bumbus Sales as a Service está organizada para oferecer suporte, oferecer modelos de negócios e oportunidades para os teus novos potenciais clientes. Eu costumo dizer que o franchise tem 3 ciclos, né? O primeiro é até 50 unidades, onde a franqueadora ainda está redescobrindo, está testando o modelo, está validando. Boa parte o dinheiro é tudo reinvestido, taxa de franquia é reinvestido, tudo. Então esse primeiro ciclo é o ciclo mais desafiador. Que é onde que boa parte das franqueadoras estão se conhecendo ali. Perfeito. Aí depois que ela atinge as 50 unidades, ela vai para o segundo ciclo, que é das 100 unidades. Claro. Quando chega a 100 unidades, naturalmente os royalties já pagam a operação, o dinheiro da taxa de franquia, os sócios já conseguem usar esse dinheiro para dividir, ou então para fazer uns investimentos maior, e aí para encaminhar para o ciclo terceiro ciclo, que é das 300 unidades, onde se atinge a maturidade. Perfeito. A Bumbus gosta de trabalhar principalmente no primeiro ciclo, porque é o ciclo mais desafiador. E como que a gente faz? Eu costumo dizer que eu não sou uma aceleradora de franquias.
Quando eu fui estudar um pouco do mercado americano, entender um pouco que lá era muito comum na área de tecnologia a SaaS, né? Por isso que eu usei Sales as Service, que é o acrônimo. E lá começou o movimento também de ter a Sales as Service, que é uma terceirização do time de vendas. Então, hoje a Bombus ela vai ser o time de vendas das franqueadoras, que vai fazer desde o primeiro contato com o futuro candidato, toda a jornada de explicação, tudo, até a assinatura do contrato. Bacana. A gente entrega o contrato assinado, onde a franqueadora vai validar se aquele candidato lá. Lógico, isso tudo a gente vai criar dentro do onboard, a gente cria todas as diretrizes com a regra do jogo de cada marca. Então, cada marca trabalha de uma forma diferente. O segundo ponto que a gente atua como se fosse um gestor de tráfego. Eu não sou agente de tráfego, não vou gerar leads. Mas o que eu vou fazer? Quando eu era diretor de expansão, eu tinha uma dificuldade muito grande. A gente não vendia, era porque o lead era ruim. Aí a agência fala, não, o lead é bom, o time de vendas que é ruim. Até um dia que eu falei, não, acabou com essa história. Eu incorporei a área de growth dentro da diretoria de expansão e eu comecei a falar, lead é oportunidade de negócio. Se o lead fosse bom, não precisava de time de vendas nem time de marketing. Claro. E eu entendi que era importante a gente fazer a qualificação na origem do lead. Bacana. Mas com uma visão de quem está vendendo. Perfeito. Porque hoje é muito comum, assim, hoje o Instagram, as redes sociais, a internet, todo mundo virou especialista. Só que hoje é muito difícil entender como que funciona desde a persona daquele agente. Então, assim, tenho parceria com as principais agências de tráfego hoje que atendem de franchise, né? Porque cada um no seu galho, né? Mas eu faço o quê? Essa gestão junto às agências para a gente deixar um lead mais qualificado. Claro. E o terceiro ponto que eu acho fundamental, como eu tenho uma experiência tanto numa carreira bancária, de vários cargos, tudo, e também de várias franqueadoras que eu fui, eu entro como se fosse um conselheiro consultivo. Bacana. Porque hoje é muito comum, quando a gente está muito envezado na operação, a gente não consegue, às vezes, ver o óbvio. Perfeito. E verdades precisam ser ditas todos os dias, Perfeito. né? Então, às vezes, chega para um franqueador... Ainda que elas doam, né? Exatamente. E muitas vezes o franqueador, o dono de franquia, ou a equipe fica meio receosa de falar algumas coisas. Então, muitas vezes fala assim, poxa, você está fazendo isso daqui... Aí o cara, mas uma vez o franqueador falou assim, Fábio, mas você é tão idiota. Eu falei assim, porque você está tão dentro da operação que você não consegue ver. Mas, Fábio, você está falando de vender franquia, o que isso tem a ver? Porque quando você tem um suporte bom, uma operação boa, a gente vende muito mais fácil. Sem dúvida. Então a gente atua nessas três frentes, Bacana. né? Para quê? Pra gente deixar a operação assim. E outro mantra lá, todo o meu time lá, assim, a nossa meta não é vender franquia. Perfeito. Então muita gente fala, mas quantas franquias eu vou vender? Perfeito. Não sei. Vai depender do quanto a gente vai investir de budget de tráfego pago, como que está a marca, o resultado. Então a gente vai construir uma jornada de cada marca. A minha preocupação é quantas lojas a gente vai abrir. Então, porque a Bombus, ela nasceu com o propósito de levar receita recorrente para as franqueadoras, através de royalties. Porque não adianta, a taxa de franquia não é a principal receita de uma franqueadora, do meu ponto de vista, lógico. A taxa de franquia é o que vai ajudar nos investimentos, a complementação e até futuramente para o lucro que todo mundo tem que ganhar lucro, né? Bacana. O lucro dos franqueadores. Bacana. Então a gente atua nessa frente. E está dando muito sucesso, assim. A gente está aqui na feira, por exemplo, com a Espaço Facial. A gente começou o trabalho aqui, a gente começou um trabalho escalonado, primeiro mês uma venda, segundo mês mês passado já vendemos, então com terceiro mês de operação com eles, já fomos para 4 vendas e esse mês estamos com previsão de ter 8 vendas, falando hoje que não dia 8 de novembro, né? Então a gente acha que a gente vai fazer um melhor resultado lá. Eu tenho até uma frase minha que eu digo que a gente lá não bate meta, a gente quebra recordes, né? Bacana e isso. Isso não é uma frase de efeito, é porque a gente lá, a cultura da empresa assim, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? Melhoria contínua sempre. Então, assim, eu até brinquei já com o sócio, falei, esse mês a gente vai quebrar o primeiro recorde aqui para a gente fazer esse histórico. Porque quando a franqueadora ela entende que os processos têm que estar bem ajustados, né? E eu faço sempre uma analogia com relação, até para explicar, às vezes, para o investidor, claro, a franquia, para entender qual que é a diferença de uma franqueadora e do abrir uma empresa. A franqueadora, o que ela faz? Ela pega uma estrada que está esburacada, sem placa, em sinalização, ela pavimenta a estrada, bota a placa, sinaliza, pega esse carro desse investidor, bota na estrada, coloca o investidor no volante e senta do lado para orientar. Perfeito. Então é um trabalho de 4 mãos. Perfeito. Né? Hoje é muito vantajoso em operações de franchise, é porque você acaba fugindo um pouco das estratégias do Sebrae. Né? O Sebrae diz que 60% das empresas tende a fechar em 2 anos. Quando você cai para franquias, assim, o índice vai para 6%. Então, mas se a franqueadora não entende que ela precisa também estruturar todo o modelo de negócio, às vezes tem modelos de negócio que me procura, eu falo, olha,
ainda não está no momento de expandir. Porque aconteceu um movimento muito forte, assim, muitas empresas formataram modelos de franquia, mas muitos não têm tração ainda para chegar e nem tem vocação para ser franqueadora. Então, o trabalho da Bumbus é também analisar isso e colocar. Bacana. E isso no Porque eixo. a maturidade importa, Exatamente. né? É um ciclo, né? E é que acontece, e a gente não tem aquela preocupação só de vender franquia, tudo lá. Porque a gente tem que preocupar com o investidor que vai investir na nossa marca, na marca, e também com a franqueadora que tem que ter uma saúde financeira. Claro. E uma coisa que me remete aqui muito bacana é olhar o case da Espaço Facial, por exemplo. Você falou que está há 4 meses com eles e já tem esses resultados bacanas de vendas, Graças né? a Deus. De crescimento. Mas isso, olha que interessante aqui para a análise do próprio legado que você está deixando e construindo, né? Que me veio aqui à cabeça. A Espaço Facial, numa crescente, ela foi buscar uma pessoa como você, né? Dentro de uma estratégia de crescer de uma forma ainda mais consistente, mais sustentável. Então, acho que isso também é um olhar. Eles devem ter avaliado várias pessoas, né? Várias empresas, né, Fábio? Foi muito engraçado. Acho que isso é muito poderoso para você, entendeu? Quem me indicou, me indicaram para eles, foi um dos laboratórios fornecedor, que foi a Galderma, que é um gigante mundial, que já me conhecia pelo histórico do case. Aí me indicaram, assim, até uma coisa que é bem interessante, eu estou até mal acostumado, né? Até hoje eu não preciso prospectar nenhum cliente, né? Eu até estava brincando internamente, falei, gente, a gente tem que começar agora a prospectar, porque a gente também não pode ficar, senão a gente fica na zona de conforto, né? Porque você está fazendo bem feito. E a sua fama, nesse sentido, chega na frente. Muito bacana. Porque assim, a gente começa a entender, porque assim, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade, né? E é um mercado que eu falo assim, franquia é um mercado fantástico. Só que tem que ter muita responsabilidade. Perfeito. Eu, por exemplo, eu não estou preocupado em vender. Foi uma coisa que a gente estava conversando até ontem com o Márcio, né? O Márcio é o Garcia, sócio da Espaço, estava com o Reginaldo, com o André, estava aqui. Aí eu estava conversando lá, e é muito inerente, assim, o mesmo discurso que eu tenho dentro da minha empresa, que eu não quero vender a rodo, as empresas que eu atendo têm o mesmo discurso. Bacana. Tanto o Márcio, o Reginaldo, o André, a doutora Karine, a doutora Vanessa, que são sócios da Espaço, falavam, Fábio, a gente não está preocupado em quantidade. A gente está preocupado que o nosso franqueado vem e performa. E isso é o grande segredo. A Espaço Facial, por exemplo, tem 5 anos no mercado, nunca fechou uma unidade. Isso é a responsabilidade. Isso é um indicador incrível. A gente estava ali agora no stand ali, muitos franqueados ali com a gente. Aí eu estava conversando com novos investidores lá, e eu falando os números, mas esse número real, eu falei assim, olha, eu estou falando, atrás de você está um franqueado. Se eu estiver omitindo aqui, ele vai te dar razão. Ele é o cenário real. Então assim, porque a gente vê que cresce, e aí você começa a entender. Bacana. A quantidade de empresas que têm durabilidade, grandes cases aqui. Você pega cases no Brasil como Cacau Show, Boticário, que são gigantes com uma estruturação. Você pega fora do país, McDonald's, 7-Eleven, que é a maior franqueadora. Mas você entende, por que elas são grandes? Porque elas têm um processo muito de preocupação. Mas, pessoal, também a gente, assim, franquia é uma empresa quanto qualquer. Tem possibilidade, tem sucesso, né? É tudo que vai dar certo. Mas eu costumo dizer... Mas experiência faz muita diferença. Total. Aqui você traz, aqui você agrega. Exatamente. Sua jornada, sua visão regional, faz muita diferença. É muito bacana. Porque assim, até quando a gente vai analisar até o ponto, a franqueadora vai analisar o ponto, a gente tem que saber, aquele ponto realmente vai trazer uma atração, porque não adianta só abrir por abrir. Você tem um feeling já, você já tem toda uma história. Porque a gente acaba tendo essa rotina muito legal, né? Maravilhoso. E... eu gosto muito de conversar aqui, mas que pena que o tempo acaba, né? É uma pena. Então eu quero te convidar para você fazer um convite, né? Para quem está te vendo, tanto quem ainda pode vir aqui amanhã, no dia 9 de novembro, é o último dia da feira, mas também para quem vai ver esse vídeo em qualquer tempo após a feira, né? Para que essa pessoa conheça o seu trabalho, conheça os franqueadores suportados por você. Claro. Acho que é bacana fazer essa chamada. E uma outra coisa que eu queria te pedir, deixar o seu contato. Com certeza. Para que as pessoas conheçam e te acessem de uma forma mais fácil. Pessoal, a Bumbus, né, a rede social no Instagram é Bumbus_oficial. Pode chamar lá no direct, lá o nosso time vai estar... Tem um site também da Bumbus, que também chama lá. É só dizer no direct lá, o meu é Fábio_Constantino, tá? Eu que respondo tudo, então pode chamar lá que a gente faz lá. Legal. Pessoal, você que está querendo investir numa franquia, tudo,
o nosso time está preparado para escolher a melhor opção. Né? Então, aqui a gente é muito transparente, então a gente vai achar um modelo de negócio para você que vai encaixar. Hoje a gente tem boas franqueadoras comigo lá, pode procurar lá, modelos de negócio em vários segmentos, alguns em estética, outros em clínicas odontológicas, BPO financeiro, contabilidade, brechó infantil. Então a gente tem uma diversidade de segmento lá. E as franqueadoras também, que tá querendo uma opção para expansão, querer conhecer o trabalho, também. Vou deixar meu WhatsApp também, é o DDD 61, né? 99877-8987, que pode falar, a gente conversa, apresenta uma proposta, a gente vai ajudar o melhor para a gente poder fazer uma expansão aí muito sólida bacana. E de longo prazo aqui no mercado. Muito bacana. Parabéns. E pessoal, vem amanhã na Feira da BF, o último dia aqui no Rio de Janeiro. Não perca. Não perca. Eu estou aqui o dia todo, estamos aqui no stand da Espaço Facial, estou aqui à disposição para tirar dúvidas, conversar e explicar um pouco melhor sobre franquias, modelos de negócio. Aproveita, a feira tá bonita, né, Ana? Tá muito bonita, organizada, muito cheia. Eu fiquei impressionado, assim. A gente tá saindo com bons negócios muito encaminhados. Vibrante, muito bacana. E eu tô muito feliz em te conhecer, em conhecer os seus cases aí de sucesso. Quero desejar mais sucesso, obrigado. Tá, Fábio? E a você, aos franqueadores que são apoiados aqui por você como Espaço Facial, que sejam ciclos novos que venham aí à frente. Amém, obrigado. Né? Com muito sucesso, né? E a você, quero recomendar, conheça o Fábio, conheça o Espaço Facial, que é apoiada aqui por ele, suportada por ele, acelerada, né? Também, que tem aí uma expansão que vem aí crescendo num movimento bem bacana. E vem conhecer um pouco mais da feira, vem conhecer um pouco mais desse potencial incrível que está acontecendo aqui. Vem para cá.